Olá, querido, seja bem-vindo ao nosso canal Mergulhados na Palavra e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens, um devocional sempre aos domingos. Nós já temos o nosso Famintos pela Palavra, toda segunda, quarta e sexta. Se você ainda não conhece esse projeto, eu te convido a dar uma passeada aí pelos vídeos. Tem muito conteúdo bom para abençoar a sua vida. Sempre às 7 horas da manhã, o Famintos pela Palavra, segunda, quarta e sexta. Eu tenho uma palavra de Deus para ser liberada ao seu coração. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, sobre orações não respondidas. Hoje eu vou te dar 4 tópicos, 4 motivos de o porquê muitas das nossas orações não estão sendo respondidas. Então fica comigo até o final, que eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Bora pro vídeo? Pois é, hoje nós vamos falar sobre orações não respondidas. É um tema que todo mundo procura saber. Por que as minhas orações não estão sendo respondidas? Você que tem essa prática da oração, que acredita em Deus, você com certeza, toda vez que você ora, você deseja que as suas orações sejam respondidas. Só que você já parou para pensar que muitas delas, ou em alguns casos quase todas, não são respondidas? Por que será? Hoje nós vamos aprender. Eu tenho aqui 4 tópicos que eu quero liberar sobre a tua vida. Antes de começar, não se esqueça, se você gostar do conteúdo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho da notificação, porque toda semana nós temos uma palavra de Deus para ser liberada sobre a tua vida. E hoje, domingo, eu tenho uma palavra de direcionamento. Todos os domingos nós teremos o nosso devocional, sempre às 9 horas da manhã. Então acorda a família, compartilha com seus amigos, chama todo mundo, porque nós vamos aprender muito sobre a palavra de Deus. Primeiro ponto que influencia para as nossas orações não serem respondidas é a inconstância. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Olha o que a palavra diz. No versículo 5 ele está falando sobre sabedoria. Se você deseja sabedoria, peça a Deus, que Deus derrama sobre a sua vida. Só lembrando que quando você pede a Deus sabedoria, ela não vai cair do céu pronta. Deus vai colocar pessoas sábias e circunstâncias difíceis para você aperfeiçoar a sabedoria na tua vida. Olha o que diz o versículo 6. Peça, porém, com fé. Pediu o quê? Sabedoria. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha o 7, que forte. Uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele já está dizendo, se você é inconstante, não adianta, você não vai receber nada. E não crie a ilusão na sua cabeça que você vai receber alguma coisa. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então a Bíblia está deixando bem claro, a inconstância atrapalha muito o agir de Deus na sua vida. Para refletir aí, você tem sido inconstante? O que é uma pessoa inconstante? Na segunda-feira ela está cheia de Deus, na terça-feira já está murcha, na quarta-feira ela diz assim, eu quero botar a mão no arado, eu quero fazer, eu quero explodir de glória. Na quinta-feira ela já está querendo desviar, ela ora de manhã cedo, meio-dia ela já está pensando em desistir. Isso é falta de fé, é falta de constância. E o texto deixa bem claro, se você é uma pessoa inconstante, não pense você que Deus vai te dar alguma coisa. Olha que texto forte, ele já está lá cortando o mal pela raiz. Não se iluda, porque você vai se frustrar. Inconstância fecha o céu, a sua oração não chega. E se não chega a oração, não tem resposta. E qual é o contrário disso? Constância e fé. Quer ter a oração respondida? Tenha constância e tenha fé. Segundo ponto, o tempo. Isso a gente precisa entender. Eclesiastes capítulo 3
Versículo 1, eu vou ler aqui, apesar de ser um texto conhecido, mas eu vou ler. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele dá uma lista nos versículos seguintes, de que há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, um tempo de sorrir, um tempo de chorar. Existe um tempo para tudo. E há um tempo de orar, e há um tempo de ter a oração respondida. Entenda isso. Tem muita gente que acha que ele vai orar na segunda e Deus vai mandar a resposta na terça. Existem respostas que vêm logo. Existem respostas que parece que Deus se apressa para agilizar o processo. Só que tem resposta que vai vir com o tempo. Você pode ser uma pessoa constante. O problema da inconstância não está na sua vida. Só que você tem orações não respondidas, não é por causa da inconstância, porque você não tem isso. O problema aqui é o tempo, não é o tempo. Se Deus te der uma bênção, se Deus te der uma resposta fora do tempo, o estrago está feito. Se Deus te der uma resposta fora do tempo, o estrago está feito. Então Deus é perfeito, existe um tempo determinado para tudo. Até para Deus te responder, existe o tempo certo, porque uma bênção dada numa hora errada, você não sabe administrar. Então o que Deus faz? Deus pega José com 17 anos e só vai responder o sonho dele quando ele tem 13 anos depois. Só que nesses 13 anos, Deus está aperfeiçoando José para ele receber a resposta de Deus. Então você precisa entender isso. Talvez seja o problema da inconstância. Se não for o problema da inconstância, aí o negócio é o tempo. Espere o tempo certo. Para isso você precisa ter fé e esperar com paciência pelo Senhor. Não tem fórmula mágica. O tempo de Deus não é o nosso. Mas uma hora Deus vai te responder, nem que seja com um não. Até para dar um não tem o tempo certo. É forte essa daí, hein? Anota, até para receber um não de Deus existe um tempo certo. Essa aqui é complicada. Tem muita gente que tem a oração não respondida por causa de pecados ocultos. Olha o que diz Salmos 66, 18. Diz assim: se eu acalentasse maldade em meu coração, se eu acalentasse pecado em meu coração, o Senhor não me ouviria. O profeta também vai dizer, Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus responde pecador, mas Deus não responde quem está com pecado oculto sem abrir a boca para confessar. Vou repetir: Deus responde o pecador que sabe que é pecador, que reconhece que é pecador, mas Deus não responde aquele que tira onda de santo, mas está com sujeira debaixo do tapete. Arranca o tapete, mostra a sua vergonha para Deus. A Bíblia diz: aquele que abre a boca, confessa o seu pecado e o deixa, porque também não é só confessar, é deixar, alcançará misericórdia. Se tem pecado oculto aí, querido, entrega para Deus, joga para Ele, abandona, abre a boca e confessa, porque eu acho que esse é o pior motivo, é o mais grave motivo que tem para as nossas orações não serem respondidas. É o tal do pecado. O tal do pecado arrebenta com tudo. O tal do pecado fecha o céu, transforma o céu de bronze, fecha as comportas dos céus, as janelas dos céus. Não desce bênção, não desce nada. A única coisa que desce é a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz: as minhas misericórdias são a causa de vocês não serem consumidos. Só que se você quer ter oração respondida, tire a sujeira debaixo do tapete. O outro ponto, o quarto ponto: desprezo à palavra. Tem gente que despreza a palavra. E olha o que diz em Provérbios 28, 9. Deixa eu ler aqui para você o último ponto. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei
de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável, até a sua oração será rejeitada. Você sabe por quê? Quem não dá ouvido à palavra de Deus não está vivendo segundo a vontade de Deus. E quem não está vivendo segundo a vontade de Deus não tem um porquê Deus responder às orações dele. Porque Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que pedirdes em meu nome vos será feito. Olha o que Jesus disse: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, a minha lei, a Bíblia, a palavra de Deus estiverem em vocês, tudo que pedirdes em meu nome, o Pai dará. O segredo é você estar na palavra. É por isso que Deus fala para Josué, quando ele vai entrar para substituir Moisés para conquistar a terra. Quer conquistar a terra, Josué? Ele dá essa ordem antes: permaneça na minha lei, medita nela de dia e de noite, para que você tome cuidado para não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. É por isso que o salmista, no capítulo de número 1, ele vai dizer: não escute, não vá na onda dos ímpios, porque senão você vai entrar no caminho dos pecadores e vai terminar na roda dos escarnecedores. Aqui está um ambiente de pessoas que vivem fora da vontade de Deus, que despreza. Mesa dos escarnecedores é uma mesa que todo mundo que está lá despreza, zomba, critica, descredibiliza a palavra de Deus. Então, se você quer ter as suas orações respondidas, saia da inconstância, saia da falta de paciência e peça a Deus para te dar paciência e habilidade, discernimento para você entender o tempo certo da sua resposta chegar. Saia dos pecados ocultos e, por último, saia do desprezo à palavra e da roda dos escarnecedores. 4 motivos. Se você se encaixa em algum desses 4, peça a Deus misericórdia. Vá para o seu quarto da oração. Peça a Deus constância. Peça a Deus santidade. Peça a Deus fé. Peça a Deus amor à palavra. E eu tenho certeza que Deus vai responder. Porque quem é pai sabe. Você não quer deixar o seu filho sem resposta. Você não quer deixar o seu filho angustiado sem resposta. Você não quer desprezar o seu filho. Mas se o seu filho pedir certo, se o seu filho estiver num caminho que agrada o seu coração, a resposta vem automático. É desejo do pai responder o filho. E a mesma coisa é Deus. Então, um beijo no teu coração. Mastiga essa palavra. Compartilha com seus amigos. Gostou do conteúdo? Se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho, porque todo domingo teremos o nosso devocional. Por que domingo? Porque é o primeiro dia da semana. Então eu quero liberar no primeiro dia da semana um direcionamento para você passar a sua semana cheia da palavra, cheia da presença de Deus. Um beijo no teu coração, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que você seja um instrumento poderoso por onde você passar.